Prenderam, hein? Prenderam um homem que estava usando o cartão do policial civil lá do litoral, hein? Prenderam um homem que estava com cartões desse policial civil executado. Põe no ar. Marcelo Gonçalves Cassola era policial civil. Era chefe da seção de identificação de Santos. O departamento faz a identificação de cadáveres através das digitais. O papiloscopista foi mais uma vítima na Baixada Santista. São 5 mortes em apenas 5 dias. Pela dinâmica encontrada aqui no local do crime, Marcelo foi obrigado a encostar aqui neste paredão e foi então fuzilado. As marcas, olha, das balas na parede comprovam isso. Quando a polícia foi acionada e chegou aqui no endereço, ele ainda respirava, mas morreu antes da chegada do socorro médico. Ele estava tão ferido que os próprios funcionários, os peritos que atenderam a ocorrência, não conseguiram reconhecê-lo, identificá-lo ao olho nu. Ele precisou passar por exames de papiloscopia, por exames de digitais para ser identificado. A ex-esposa dele, que é escrivã, confirmou que se tratava de Marcelo. Ainda não se sabe se ele estava desaparecido ou se foi arrebatado no mesmo dia da morte. O policial civil foi fuzilado com mais de 40 disparos. Um saco de balas deflagradas foi recolhido pela perícia. O sindicato dos funcionários da Polícia Civil de Santos, de onde Marcelo era diretor, lamentou a perda em uma nota oficial. As câmeras de segurança do local estariam quebradas, dificultando o trabalho de investigação. Com a execução de Marcelo, já são 18 mortes desde o fim do ano passado. Uma crescente assustadora de corpos que não param de ser encontrados. Em ruas, viadutos, praças e rodovias. Uma onda de violência em uma região dominada pelo crime organizado. Dentre os homicídios, 11 são de ex-PMs, guardas municipais e policiais penais. Além de 3 tentativas e 1 sequestro. O clima é de guerra. O tempo está passando, as mortes estão acontecendo. E está piorando cada vez mais. Hoje não tem mais segurança. Qual que é o clima da cidade? Pesado. 3 dias antes, na sexta-feira, o ex-policial penal Edson Silva Oliveira, de 53 anos, foi encontrado morto em Cubatão, debaixo de uma ponte às margens de um rio. No mesmo dia, outros 3 corpos foram achados. Um em Santos, um em Peruíbe e o terceiro no Guarujá. Na Praia Grande, na quinta-feira, 2 pessoas assassinadas baleadas foram abandonadas na cidade. Muitas vítimas, muitos corpos, muitos endereços. Sempre o mesmo modo de execução, a tiros, mãos e pés amarrados. Também sempre o mesmo modo de abandono de corpos em locais públicos. Seria para que fossem vistos? Para que fossem contabilizados? Teria alguém de olho nessa matança desenfreada? Haveria uma lista de alvos a serem abatidos? A polícia corre contra o tempo. Afinal de contas, não dá para saber quem seria o próximo da lista. Operações policiais começaram a ser realizadas no litoral paulista diariamente para tentar coibir esses ataques. No início dessa semana, um suspeito foi preso e confessou o envolvimento na morte de um policial militar reformado, em São Vicente. O crime aconteceu em julho. Os bandidos tinham pressa para escapar. Eles haviam acabado de matar Pinheiro Correia, de 71 anos, no meio da rua, em plena luz do dia. O criminoso confessou também participação no homicídio do policial militar Cláudio Gonçalves em fevereiro de 2020. Ele foi executado na frente da casa dos pais. Marcelo era casado e deixa filhos. O mais novo tem 2 anos e meio. No Dia dos Pais, a esposa postou uma declaração nas redes sociais. Eu te amo e todos os dias da minha vida
Eu me orgulho do papai maravilhoso que você é, meu amor. Atenção, atenção, delegado falando, hein? Delegado falando agora sobre a morte do colega perito criminal. Vamos ouvir, vamos ouvir. Distritais, pela DIG de Praia Grande, está todo mundo trabalhando e acompanhando esses casos, obviamente. O que a gente quer, na verdade, é dizer que a população não precisa ficar alarmada com tudo isso. Nós estamos trabalhando, estamos investigando, só que todos esses casos, eles correm com sigilo, né? Tanto porque há uma determinação legal nesse sentido, como porque pode atrapalhar a investigação a gente divulgar qualquer detalhe do que está sendo apurado. O que a gente pode adiantar, com certeza, é que a gente não temos, né, confirmação de ligação entre esses casos, no sentido de ser algo em série ou coisa do tipo. A gente até pede, né, para que isso não seja divulgado dessa forma, porque gera um alarme desnecessário na população. A gente está apurando, cada caso é um caso. O crime de homicídio, por si, ele costuma ter uma motivação mais próxima, mais pessoal, e isso por si só já revela um cuidado que a gente tem que ter em ligar um caso ao outro, né? Sobre os amarrados, a gente quer esclarecer também que não são todos esses casos, na verdade eles são minoria, né? A gente tem que tomar esse cuidado porque, às vezes, a presença de uma corda no local já gera uma matéria um pouco mais exagerada, no sentido de que a pessoa está amarrada. E não, né? A pessoa não está. Às vezes não é exatamente o mesmo modus operandi de um outro caso, apesar de, a princípio, parecer. Isso a gente toma esse cuidado, a gente detalha muito bem, para justamente saber, esse pode estar relacionado, esse não, esse é o mesmo modus operandi, esse não. Corpo, em si, faz parte da investigação de homicídio, que é triste, é uma investigação justamente dedicada e complexa, porque uma pessoa faleceu. Mas a gente começa identificando quem é essa pessoa, o que pode ter acontecido, com quem que ela se relacionava, e por aí vai, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado de não fazer ilações e ligar um caso ao outro, né? Nós não temos isso ainda confirmado, nem é uma hipótese provável para a gente. Doutor, no caso do Marcelo, existe alguma informação, se é uma facção criminosa, existe alguma linha de investigação que a polícia está seguindo? Porque foi uma morte muito cruel. Sim, o caso do Marcelo, novamente, também sob sigilo, também bastante restrito, que a gente pode dizer que a gente está trabalhando nisso de forma incessante durante a madrugada toda, né? Hoje, no dia de hoje, vocês devem ter tomado conhecimento que o nosso titular da Delegacia de Homicídios, Dr. Renato Mazagão, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo que estava utilizando cartões da vítima Marcelo, coisa que a gente tinha identificado no dia de ontem, e durante toda a madrugada, policiais empenhados, junto com a Polícia Militar, com outros agentes de força de segurança pública, né, todos trabalhando em conjunto. Então ele foi preso. Resultou na prisão desse indivíduo, né, que foi preso em flagrante hoje, será encaminhado para audiência de custódia amanhã, utilizando os cartões dele, né, como vocês já tinham tomado conhecimento. Agora, com relação ao que pode ter acontecido, isso está em investigação, nós temos já uma hipótese levantada sobre o que pode ter acontecido, só não podemos revelar, né, não podemos adiantar muito sobre isso, porque a investigação corre sob sigilo. E qual vai ser a resposta da polícia para esse crime, para esses crimes, na verdade, que estão acontecendo? A resposta vai ser sempre a mesma. Da foto dele, para interromper a entrevista. Dura da lei a quem a infringir. Num crime de homicídio, a gente não olha muito a vítima no sentido de priorizar um ou outro, né? A gente trabalha sempre com afinco porque uma pessoa morreu,